Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Olá, família GPN, graça e paz, muito feliz de estar aqui, muito feliz por esse convite do Ministério de Ensino para estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. E esse mês é um mês que nós temos ouvido, nossos pastores, o Ministério de Ensino, ministrar sobre o livro de Atos. Estamos aí falando sobre o fator Atos durante todo esse mês. E esse convite chegou até a mim com o tema a promessa e a descida do Espírito Santo. Não há como desmembrar a promessa e a descida do Espírito do livro de Atos, porque em todo o livro de Atos nós vemos as movimentações, a ativação, o gerar do Espírito Santo no meio da sua igreja. E no Antigo Testamento o Espírito Santo ele se movimentava de uma forma diferente. Ele vinha em determinado tempo ou em determinada pessoa para cumprir um propósito específico, assim como foi com Sansão, naquele tempo, com aquela dinâmica, o Espírito vinha sobre ele e ele destruía, o povo inimigo de Deus. E veio sobre Débora, veio sobre Davi. Davi chega a mencionar, não retires de mim o teu espírito. Eu acredito que ele deve ter tido muitas experiências assim com o Espírito de Deus, onde ele tocava sua harpa e o Espírito de Deus se manifestava ali, quando ele adorava o Senhor. Mas no Novo Testamento, ali em Atos 2, com a descida do Espírito, o Espírito Santo ele não desce ali apenas para se manifestar por um propósito e se retirar, mas ele desce para estar de contínuo com cada um de nós. Isso é muito poderoso, é um privilégio nós sabermos que nós somos assistidos pelo Espírito Santo em todo o tempo nas nossas vidas. Ele nos assiste, ele nos consola, ele nos ensina toda a verdade. E antes da descida dele, alguns profetas profetizaram, sobre a sua descida. Eu só vou ler apenas Joel 2:28, porque foi o texto que o próprio apóstolo Pedro ele mencionou esse texto lá em Atos 2:16. Mas em Isaías 44:3 fala sobre essa promessa. Em Ezequiel 39:29 também fala. O próprio João Batista, em Mateus 3:11, disse que ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele falando sobre Jesus. Jesus viria, mas quando Jesus voltasse ao Pai, ele enviaria o Consolador. E primeiro vamos ler Joel 2:28.
Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. E o próprio Jesus, em João 14, ele falou aos seus discípulos, sobre a vinda do Espírito Santo. Em João 14,16, ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E nesse mesmo capítulo, no verso 26, fala assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo, ele tem um papel, um ministério assim, fundamental com a Igreja de Cristo na Terra, porque é o Espírito Santo que nos convence, no capítulo 16 de João, no versículo 5, 16, 5, fala sobre a obra do Espírito Santo, que no capítulo 16, versículo 8, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. O Espírito Santo é aquele que glorifica Jesus através da sua igreja. O Espírito Santo, ele vem e nos ensina toda a verdade. Ele é quem tem esse papel de advogado, de consolador, de Espírito da verdade, de conselheiro. É fenomenal saber que tem alguém dentro de nós que nos assiste em todo o tempo. É alguém que ele sabe no nosso íntimo tudo que cada um de nós necessita. É Ele que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. É Ele que ele sabe aquilo que o nosso espírito precisa receber do Espírito de Deus. Então, quando Ele intercede por nós, é aquela oração perfeita, porque tudo aquilo que o Pai precisa comunicar ao nosso espírito, o Espírito Santo da verdade, ele vem e faz essa obra em nós. E em Isaías 11:2, fala sobre essa virtude do Espírito Santo, E como igreja do Senhor nessa terra, nós precisamos nos movimentar como igreja para manifestar aquilo que nós fomos chamados para manifestar,
Nós precisamos nos manifestar debaixo do espírito do senhorio de Cristo. O espírito de senhorio, aquele que governa sobre nós, governa sobre as nossas ações, governa sobre os lugares na nossa vida, nos processos do nosso dia a dia. O espírito de sabedoria, ele que nos dá sabedoria para vivermos nesse mundo, nos dá entendimento e nos reveste de conselho, nos reveste de fortaleza, nos dá discernimento e temor. É Ele que nos convence de todas as coisas. E o Espírito Santo tem um papel fundamental na igreja. Com sua descida foi dado início à Igreja do Senhor, a temporada de sinais, prodígios e maravilhas no meio da sua igreja. Porque quando o Espírito Santo ele governa, acontece o que está escrito em Atos 2:42. Nós perseveramos no ensino apostólico, nós perseveramos na comunhão, no partir do pão, nas orações, nós perseveramos no temor do Senhor, na voluntariedade de coração, nós deixamos o Espírito transformar nossa mentalidade caída em uma mentalidade restaurada, como alguém que está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Que nesse tempo o Espírito da verdade retire de nós todo sofisma que nos impede de manifestar aquilo que Ele nos outorgou a ser. Que Ele venha nos convencer que a igreja é a autoridade instituída pelo Senhor para governar e manifestar o reino dele nessa terra. Às vezes, como igreja, não temos a dimensão, a proporção da potência que somos na terra e contra o inferno, que nós somos embaixadores, que nós somos igreja amada, noiva do Senhor. Que nesse tempo o Espírito de Deus nos sacuda e nos desperte desse sono, dessa apatia, dessa apostasia, e nos alinhe, sabe? E que sejamos luzeiros, flechas polidas na mão do Senhor, nas mãos do Espírito Santo, para manifestar aquilo que o mundo precisa. No nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.